Eu, como um sujeito de direita, conservador, procuro também andar na regra, nas normas, respeitar as leis que nós temos, tal, mas cabe também a nós questionar as leis que nós temos. Por mais consolidadas que elas estejam, se elas tiverem vícios, defeitos, erros, nós temos que apontar, sim. Eu estou um pouco cansado de alguns comentaristas da direita que defendem a Constituição de 1988, a Constituição cidadã, tal, como se fosse, nos tivesse sido outorgada por Deus em pessoa. Né? Depois de Moisés, Deus voltou em 1988 e entregou a Ulisses Guimarães a nova lei de Deus, que é a tal da Constituição de 1988. A Constituição de 1988 é melhor do que nada. Você não ter nada, é melhor ter a Constituição de 88. Mas, na verdade, a Constituição de 88 tem erros gravíssimos em cláusulas que são chamadas de pétreas. Eu não sei como é que alguma coisa pode ser pétrea numa civilização humana. Você já imaginou se nós fôssemos regulados por uma lei, uma convenção, uma constituição lá dos homens das cavernas? Com cláusulas pétreas dos homens das cavernas? Ou cláusulas pétreas da Idade Média? Ou do Império Romano? Já imaginou? Cláusula pétrea não existe. Isso já é uma declaração estúpida, esdrúxula, não funciona. Tudo que está escrito merece ser questionado. Tudo. E a nossa Constituição, ela já peca por ser uma Constituição muito tagarela. Ela fala demais, ela escreve demais, ela tem coisas demais definidas ali naquele coisa. Por que a Constituição americana é tão longeva, é tão antiga e praticamente imutável? Porque ela criou, ela mexeu, ela escreveu apenas o básico do básico do básico. O mínimo necessário. É uma Constituição enxuta, completamente enxuta, básica. E ali você pode dizer que algumas cláusulas, mesmo assim, eu não acho que as cláusulas da Constituição americana devam ser chamadas de pétreas, apesar de que eu não consigo enxergar nelas alguma falha. Mas tudo bem. Vamos dizer assim, né? Filosoficamente, não deve-se chamar nenhuma Constituição, nenhum artigo de nenhuma Constituição do mundo como pétreo. Não existe isso, tá? Mas a Constituição americana é um exemplo de uma coisa que foi feita para durar muitos e muitos anos, sem dúvida nenhuma. O direito inglês, o direito do Reino Unido, ele não tem nada escrito. Não tem nada escrito, exatamente porque os ingleses perceberam logo de antemão que a sociedade evoluía numa velocidade muito rápida. Então, em alguns momentos, você tinha que estar atualizando as coisas. Isso é lógico, é normal, é previsível. Existem comportamentos sociais que mudam. Então, a gente não deve, de forma nenhuma, criar alguma coisa como se fosse definitiva. Nada é definitivo numa sociedade humana que evolui diariamente, tá certo? Isso aí é normal. A própria língua, que é uma forma de você determinar um padrão, um comportamento, mesmo ela tem sua flexibilidade. Ela incorpora novos valores, novas formas de falar, e ela é mutante, permanentemente mutante. Não adianta você querer manter exatamente as regras. Você tem que regular a linguagem apenas para criar um padrão para um país inteiro se comunicar. Então, quanto mais você padroniza uma língua, você favorece a comunicação entre as pessoas. Mas mesmo a língua também não tem gramática pétrea. Não existe isso, tá? Ortografia pétrea. Não existe. Muito bem. Agora vamos apontar aqui, eu já apontei num vídeo anterior, ou vários vídeos anteriores, eu já apontei um erro crasso, um erro óbvio da Constituição de 88, que é o excesso de poder nas mãos do presidente da Câmara e do presidente do Senado. Já falei isso em outro vídeo. É um absurdo. O presidente do Senado e o presidente da Câmara não podem ter poder de determinar sozinhos, individualmente, onipotentes, oniscientes e onipresentes, o que pode ou não pode ser debatido e depois votado. Não pode. Isso está errado, isso é ditadura.
Numa ditadura é que uma pessoa determina o que o grupo vai fazer. Isso é ditadura. Então, essa cláusula da nossa Constituição, que diz que o presidente da Câmara e do Senado estão à vontade para determinar o que vai ser votado, está erradíssimo. O presidente da Câmara e o presidente do Senado, eles têm que ser meramente organizadores de pauta. De pauta, eles vão, tudo que for proposto por qualquer deputado tem que entrar em debate e tem que ser votado. Tem que ser, passando pelas comissões, logicamente, tudo bem, tá certo. Tem que ter um certo filtro para também não ficar tumultuando, né, o tempo todo as assembleias. Mas eles não podem fazer. Eles podem, no máximo, assim, se entrar uma coisa que entrou num regime de urgência, que os deputados, que a maioria diz, olha, isso aqui é muito importante, vamos passar na frente. Então, meramente ele vai determinar, tá bom, passe-se na frente esse item aqui. O restante é meramente o organizador de pauta. É um secretário. O trabalho de um presidente de Câmara e de Senado tem que ser meramente o de um secretário da Câmara e do Senado, só. Porque senão acontecem distorções absurdas. Eu logicamente, que eu fui a favor do impeachment da Dilma. A Dilma roubou e destruiu o Brasil, não tenha dúvida. Mas a Dilma só sofreu impeachment porque ela incomodou o Eduardo Cunha, que era o presidente da Câmara, naquela época. Não pode ser dessa forma. Se entrou pedido de impeachment, conseguiu as assinaturas, conseguiu a maioria e tal, tem que ser debatido e tem que ser votado. Ponto! Tem que ser feito. Agora, naquela época, enquanto a Dilma fez as pazes, estava de pazes feitas com o Eduardo Cunha, ela não sofreu impeachment. No momento que ela incomodou ela sofreu impeachment. Agora, o Alcolumbre está sentado em cima, como fez o anterior, dos pedidos de impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso está certo? Se a maioria dos senadores quer que o assunto seja debatido e votado, tem que ser debatido e votado. Da mesma maneira, na Câmara dos Deputados. A CPMI do INSS, a anistia, o Hugo Mota não pode ficar sentado em cima porque ele decidiu sozinho. Não pode. É excesso absurdo de poder. Tá bom? Vou falar ainda o segundo assunto, que é um desastre da nossa Constituição, da Constituição Cidadã de 88, que é o excesso de poder da Justiça. A Justiça o Estado brasileiro, como define a Constituição, o Estado brasileiro é composto de 3 pilares, né? O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Está errado. Está errado. Por quê? Porque 2 deles são voto popular, ou seja, é uma decisão do povo que quer o fulano, o beltrano. Não vou entrar nem no mérito se a eleição é válida, não é válida, isso eu não vou entrar. Vamos imaginar que as eleições são válidas. Então, o povo elegeu o presidente da República e elegeu os deputados e senadores. Beleza? Isso é uma democracia. O judiciário não. O judiciário são indicações que, no Brasil, a maioria deles foram indicados por presidentes corruptos. Presidentes como a Dilma, que sofreu impeachment, e presidente como o Lula, que foi para a cadeia por roubar absurdamente. Então, você tem um Supremo Tribunal Federal completamente viciado, completamente imoral. A Constituição brasileira comete um erro gravíssimo quando coloca em 3 pilares. Nos Estados Unidos, o judiciário ele tem um valor mais de assessoramento. Ele é um órgão consultivo. Você consulta o judiciário para determinadas questões legais, meramente questões legais. Ele não tem um poder político. Quando você, na Constituição, diz que o Estado brasileiro é baseado em 3 instâncias, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, você está dizendo que o Judiciário tem o mesmo poder dos outros. Não tem, não pode ter, em lugar nenhum no mundo. O que tem que definir a política do país é o Executivo e o Legislativo, que tem voto popular. Juiz tem que ser órgão de assessoramento. Se o judiciário tiver o mesmo poder dos outros, ele tem que ser eleito pelo povo. Se ele não está sendo eleito pelo povo, o degrau deles é mais baixo, é menor. Isso é obrigatório. Até a próxima.